Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos fazer hoje um estudo muito importante, um tema pouco estudado por pessoas no Brasil por falta de referências bibliográficas que tratem com profundidade histórica e arqueológica este assunto. Qual assunto? Os juízes de Israel. O tempo chamado dos juízes. De fato, podemos dizer que existiram juízes na história do Israel antigo? Há algo por trás desta história? Podemos afirmar com segurança que existiram homens como Otiniel, Eude, Sansão, mulheres como Débora que julgaram a Israel? Ou, na verdade, nós temos um pano de fundo histórico posterior que serve para que esta história seja moldada na Bíblia Sagrada? Nós leremos o livro do historiador italiano Mario Liverani, a referência bibliográfica para além da Bíblia. Estaremos realizando o estudo da sua versão em espanhol no capítulo 15, na página 349, Um Estado Sem Rei, a invenção dos juízes. Assista este vídeo até o final. Você irá se surpreender com a quantidade de informações que o professor Mario Liverani irá apresentar. E eu também irei fazer os meus comentários. A estrutura administrativa aquemênida. A administração aquemênida da Palestina deve ter sido, em certa medida, uma cópia daquela existente na era neobabilônica, já que o advento da dominação persa ocorreu sem traumas particulares. Infelizmente, não conhecemos o sistema babilônico tão bem como o sistema assírio, que pode ter sido tomado como modelo apenas em traços gerais, dada a diferença entre as abordagens assíria e babilônica na atenção dada às províncias. Dadas as dimensões do seu império, não há dúvida de que os aquemênidas implementaram uma estrutura administrativa a vários níveis, com uma hierarquia mais complexa que a babilônica e nem sempre clara nas fontes. No primeiro nível, todo o reino da Babilônia foi anexado como uma única satrapia. Mais tarde, com Dário I, essa satrapia, muito grande e importante, foi dividida em duas, colocando a capital da satrapia da Transeufratina em Damasco, onde residia um governador persa. Esse território foi ainda dividido em províncias, provavelmente mais numerosas na costa, devido à maior densidade de povoamentos. Temos vestígios conspícios de palácios persas em Sidom, Arvad e Biblos, enquanto os planaltos do interior da Palestina foram confiados ao governador residente em Samaria. Ou seja, você já pode perceber claramente que esta história de um vasto território governado sem nenhum tipo de figura monárquica, ela tem um engendramento possível das memórias geográficas, históricas, estruturais, sociais do período aquemênida, que irão de alguma forma parar na pena do autor, que irá construir de maneira literária um tempo em que os juízes julgavam a terra. Vamos continuar, vamos nos aprofundar nestas informações.
regiões. Mas com o passar do tempo, a Judéia, com a capital em Jerusalém, ascendeu à categoria de província, com governadores geralmente eleitos entre membros do grupo étnico local. De Zorobabel a Neemias, vemos isso acontecer de fato. A extensão da província pode ter variado ao longo do tempo, mas era certamente bastante pequena. A área de assentamento dos repatriados, além de algumas áreas bastante desérticas no leste até o Mar Morto, não incluiu a Cefelá e nem chegou à costa. A província foi dividida em distritos administrativos, Pelec, por sua vez, divididos em subdistritos, provavelmente Jerusalém e Gibeão no centro-norte, Bet-Aquerem no centro-sul, Masfa e Jericó no centro, Sheila ou Keila e Zanoa no sudeste, e Bet-Sur e Tecoa no sudoeste. A província da Judéia, como outras províncias semelhantes, cunhou dinheiro destinado à circulação local. Cunhou moedas. E entre os selos, alguns são de funcionários oficiais, outros de funcionários a títulos de governadores locais. Mas quase todas as bulas e selos vêm do mercado de antiquários e estão fortemente contaminados por um tipo de falsificação muito frequente. E por isso não é aconselhável utilizá-los. Uma compreensão exata da estrutura e das suas variações é ainda mais difícil pelo fato de os termos aramaicos habituais para governador e para província parecerem ser atribuídos a diferentes níveis hierárquicos. Abaixo dessa estrutura administrativa, continuaram a existir comunidades locais equipadas com órgãos colegiados restritos, ou seja, grupo de anciãos e juízes, para a administração da justiça. Órgãos colegiados mais amplos. No termo Edá, que é um termo típico para a linguagem usada, presta atenção, pós-cativeiro. E também vemos líderes políticos de vários tipos de acordo com as tradições locais. Algumas cidades-estado tiveram suas dinastias reais, como sabemos pelo caso das cidades da costa fenícia, graças a inscrições persas de Sidom e de Biblos. E isso também é confirmado por fontes clássicas como Heródoto. Então veja bem, temos governantes de cidades-estados que tiveram um tipo de dinastia que administrou aquela cidade-estado. Nós temos evidências arqueológicas disso. Temos inscrições persas de Sidom, que seria a inscrição referente a Exumanazar I e II, e também temos inscrição de Biblos, Yar Mik, ou Milk. Olha só que interessante, e ainda temos Heródoto falando isso no seu livro 7, trecho 97. Nota-se que no século IV, as cidades autônomas, isto é, com os seus próprios reis, na costa da Fenícia e da Filistia, poderão cunhar moeda, mesmo de grande valor, com emblemas próprios e com difusão regional, enquanto Samaria e Jerusalém cunharão apenas moedas com circulação restrita ao nível local e com emblemas imperiais. Então, as cidades da Fenícia nós temos Arvad, Biblos, Tiro e Sidom. E na costa filistia nós temos Asdod, Asquelon e Gaza. Outros reinos tinham um caráter etnotribal, especialmente na Transjordânia, onde conhecemos principalmente reis dos amonitas, e na área árabe, onde conhecemos principalmente reis de Quedar, em particular pela inscrição de Tel Masjuta. Estas estruturas políticas locais tiveram de coexistir, especialmente nas cidades-estado, com as estruturas administrativas persas de terceiro nível, ou seja, em território do Império Persa haviam ali, controlando localidades, pequenas regiões, grandes regiões, pessoas com títulos de governador, pessoas com títulos
títulos de rei, pessoas com título de juiz, pessoas com diversas titularidades oficiais conferidas ou permitidas pelo próprio Império Persa, porque o que importava era a arrecadação, era o dinheiro circular e o tributo ser pago aos cofres do Império. Para a Judéia, a situação não poderia ser mais complicada, pelo menos no início, devido à coexistência de comunidades locais, de residentes e núcleos de repatriados da Babilônia e até de outros lugares, bem como ao prestígio especial que gozava a Jerusalém temporã. Não foi por acaso que o núcleo principal dos repatriados foi orientado pela casa formada por Zorobabel, descendente da casa real, e Josué, da linhagem do sumo sacerdote. Os judeus foram confrontados com várias opções. Primeiro, ou permaneceriam organizados com juízes e anciões, dependendo administrativamente de Samaria, situação que poderia ser do agrado das comunidades que pertenceram, mas que certamente não foi para o grupo de repatriados. Segundo, ou dar-se uma estrutura de reino, ressuscitando a dinastia davídica, entre aspas, como queriam aqueles pertencentes à tradição antes do cativeiro, as expectativas populares e os projetos da casa real. Terceiro, ou atribuir-se o estatuto de cidade-templo, segundo o modelo babilônico, de acordo com um projeto que se delineava entre o clero e que poderia ser do agrado mais do que a opção monárquica dos dominadores persas. A escolha, que recairia sobre o modelo cidade-templo, ocorreu passado algum tempo, na sequência de acontecimentos que deixaram poucos vestígios e, como consequência de debates dos quais, no entanto, permaneceram vestígios muito visíveis. Ou seja, é uma questão de uma construção literária de uma situação que, de fato, Israel viveu no período pós-cativeiro, na sua transição para a tentativa de uma reconstrução monárquica. Foi, de fato, um modelo que existiu, mas não um modelo que existiu antes dos reis de Israel. Foi um modelo que existiu pós-cativeiro babilônico e nós iremos nos aprofundar nisso. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você, por alguma razão, não crê em um Deus, então que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster.